Então, uma boa tarde a todos e todas. Iniciamos a gravação da aula aberta de hoje, cujo título é Proteção de Direitos diante de Penas Ilícitas, uma atividade dentro da disciplina de Política, Penalidade e Exclusão Social, aqui do PPGD. Essa gravação depois irá para o YouTube do PPGD, para que outras pessoas também possam assistir, né, a aula aberta ministrada pelo Patrick. Agradeço a presença aqui, estamos com casa cheia aqui, 46 pessoas aqui na sala, acompanhando a aula aberta, que nos deixa muito felizes, né, agradecidos pela participação. Cumprimento o Patrick, né, por estar aqui com a gente, mas quero saudar a Caroline, que está ao meu lado, pelo menos na minha câmera aqui, ela está ao meu lado, por aceitar o convite de moderar a atividade, né, nossa bolsista do PPGD, também integrante do Liberta, está entrando agora na turma 9, e ela vai fazer a moderação, né, a mediação aí da aula do professor Patrick, com as perguntas, né, os comentários dos estudantes ao final, depois ela fará o encerramento e concluirá a gravação da sala. Eu, infelizmente, terei que me ausentar em seguida, por compromissos aqui também que envolve o PPGD, com 2 reuniões que tenho a realizar nessa tarde. Eu acompanharei depois, né, a gravação, assistirei a gravação depois. E, bom, o Patrick é um grande parceiro do programa, né? Tem experiência na área penal, especialmente na pena, né? E na questão prisional, na questão carcerária. Realizou mestrado, doutorado em Direito Penal na USP, com estágio de pós-doutorado também nessa instituição. Recentemente fez uma visita, né? Estou como professor visitante na Universidade de Edimburgo e trabalhando aí com fiscalização, monitoração de prisão, né? E essa é, inclusive, uma grande marca do trabalho, qual eu conheço, Patrick, lá na sua atuação no sistema carcerário de São Paulo, enquanto defensor público nesse estado, né? Então, temos aí uma figura muito importante, né, no Brasil, na atuação, né, na defesa de direitos na execução penal. Alguém que nos ajuda muito também a pensar a perspectiva crítica da pena, né? Tem 2 livros produzidos, os livros inclusive eu cito aqui, Patrick, para nossos alunos, tem alguns que até já emprestei livro aqui teu para estudantes nossos para fazerem as suas pesquisas, né? E livros que tratam perspectiva de pena e também de ideologia no direito penal, então super recomendo aí os 2 livros publicados pelo Patrick pela editora Revan. Um foi publicado ano passado, né, Patrick, foi o último, né? E o outro já tem uns 3 ou 4 anos, né, mais ou menos, né? Bom, pessoal, é isso. Eu passo a palavra, então, finalmente, ao nosso querido convidado, agradecendo mais uma vez a parceria. Já deixo aqui também registrado aqui um convite geral, dias 21 e 22 de agosto, realizaremos aqui em Pelotas, num evento presencial / híbrido, porque teremos participações de pessoas de outros lugares, o Seminário Internacional Memória e Perspectivas de Luta contra a Violência Institucional Carcerária, uma parceria de várias instituições. Patrick é parceiro também por meio da Escola da Defensoria Pública de São Paulo, né? Ela é parceira desse seminário, que tem o apoio da CAPES, da FAPERGS e do CNPq. Enfim, são muitas instituições aí que estão manifestando apoio, também, inclusive a Organização Mundial contra a Tortura, a Relatoria de Direitos das Pessoas Presas da Comissão Interamericana, da OEA, que vão participar também desse seminário que se realizará nos dias 21 e 22 de agosto aqui na cidade de Pelotas. Tá? Passo a palavra, querido amigo. Caroline, eu acho que em seguida que o professor Patrick começar a sua aula efetivamente, nós podemos desconectar nossas câmeras para evitar qualquer tipo de oscilação, deixar que o nosso convidado aí tenha toda a tela aí à sua disposição, tá? E depois tu voltas, Caroline, para fazer a mediação, tá bom? Logo que ele iniciar a sua aula. Obrigado, Patrick. Deixa fica pelo menos a Caroline aí, para às vezes, sei lá, vai que cai, eu fico sozinho, falando sozinho. Tá bom. É bom, né? Ter alguém para, né? Saber que tá tudo bem, tá ouvindo. Vai lá, meu amigo, tá contigo a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite do professor Bruno
Rota Almeida, também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pelotas, né, que é uma grande referência. Ele e o programa são referências nesse tema que nós vamos tratar, né? A Universidade Federal de Pelotas tem se destacado, em especial pelo trabalho do professor Bruno, em enfrentar aí por meio de publicações, eventos, enfim, pela atividade universitária em geral, enfrentar esse tema que é tão pouco abordado, né, no campo jurídico como um todo, nacional e internacional mesmo, né? Tanto que somos, digamos que poucos, né, aqueles que pesquisam, digamos que as prisões e suas consequências jurídicas no campo do direito. Tanto é que quando descobrimos alguém novo, já mandamos mensagem um para o outro. Você viu isso aqui? Tal, né? Já que somos tão poucos, né? Então, eu gostaria de agradecer, né, o convite. E para mim é mais do que uma honra, né, estar aqui mais uma vez, né? Já estive recentemente presencialmente, que foi muito, muito legal para mim. E agora, mais uma vez aqui, de maneira virtual, né? Então, vamos tratar aqui do tema, né, desse debate aí sobre penas ilícitas, né, digamos assim. E, de minha parte, acho que fica aí a moderação com a Caroline, mas quem quiser interromper, fazer qualquer intervenção, pergunta no meio, né, não vejo nenhum problema, até gosto, né? Mas também, ao final, teremos o tempo necessário para o debate, enfim, todos quiserem participar. Beleza? Então, seguimos. Vamos aí adentrar, né, ao tema. E eu gostaria de introduzir esse tema, né, porque ele é um tema aparentemente novo, apenas muito aparentemente, né? Ele é um tema novo, mas, na verdade, essa é uma questão que se apresenta a nós, né? A questão do horror das prisões, digamos assim, né? É uma questão que se apresenta já de muito tempo. E eu vou chegar lá. Então, eu gostaria de iniciar a aula com um breve debate sobre o abandono da pena no campo do penalismo, né? Que parece uma contradição, né? O direito penal moderno, né, fundado no seio do iluminismo, né, tem na obra de Cesare Beccaria sua base política fundamental, seus princípios, suas bases, né, fundantes, né? Direito penal moderno que nasce em oposição ao antigo regime e seu arbítrio, e o penalismo iluminista, digamos assim, né, ele estabelece os fundamentos do direito penal moderno, né, na ideia de garantia do cidadão em face do Estado e do Estado de Direito que se forma, né, e também na ideia de prevenção do delito. Eu vou fechar aqui a parte do chat, que ele me atrapalha um pouco. Então, eu deixo com a Carolina a moderação, se alguém quiser falar ou quiser fazer uma pergunta no meio, mas eu vou deixar fechado aqui para mim, senão eu inevitavelmente olho e perco a concentração aqui. Tá? Então, o direito penal moderno, ele nasce, né, ali contemporâneo à própria ideia de Estado de Direito, né, que se formam após as revoluções burguesas, né, e vê
a pena como uma forma de prevenção do delito, né? Que também deve ser limitada, né? Então a gente vai encontrar na obra de Beccaria as ideias de humanização das penas, né? As ideias de, né, contra tortura, pena de morte, enfim, né? E os iluministas, né? Eles concebem a pena de prisão como uma evolução humanitária em face dos castigos corporais do antigo regime que se superava. Então, a gente tem aí Beccaria, digamos que é uma voz, né, desse movimento, né? Ele estava ali em meio a outros iluministas, ali, estudiosos em Milão, e foi o responsável por compilar as ideias do grupo na matéria penal, né? Então, estabelece, então, o direito penal moderno. Ele surge, então, sob as bases da ideia de garantia do cidadão em face do Estado de Direito que se formava, né, em oposição ao antigo regime, da ideia da pena, uma pena humanizada e também humanizante, no sentido, né, de que ela era ali uma evolução humanitária em face dos castigos corporais, e essa pena que teria o propósito benéfico de prevenção do delito. Então, o direito penal ele surge como um bem, né, seja porque vai garantir as liberdades individuais contra o arbítrio estatal, e também vai ter a pena como uma forma humanitária, né, de sanção e que vai conseguir também prevenir os delitos. Assim surge, portanto, o direito penal moderno, né? Nascem os primeiros códigos, forma-se um pensamento, surge a chamada doutrina penal, ou o que eu vou chamar aqui adiante, basicamente, como o penalismo, né? Conjunto de professores, pensadores do direito penal moderno. E a despeito desse campo do direito se diferenciar dos demais campos por prever a sanção mais grave do ordenamento, né, a pena, é no delito que se concentrarão os esforços intelectuais do penalismo ao longo aí na modernidade, né? Embora os outros campos do direito também possuam formas de responsabilização, né, e a discussão sobre elas, a pena quem tem é o direito penal. É isso que identifica o direito penal e, por mais contraditório que seja, é a pena, né? O direito penal é a pena, ela é, de certa forma, deixada de lado pelos penalistas. Tá? Ao longo de mais de 200 anos, foi a teoria do delito o objeto de estudo primordial dos penalistas. A pena, ela teve sua justificação algo como que pressuposta, né? E repetiu-se, né? Tais justificações ao longo do tempo, sem maiores reflexões. Então nós temos, desde aí da formação do que se chama aí da doutrina penal moderna, né, das escolas penais, nós vemos aí as profundas discussões acerca dos elementos do delito, né, as escolas, né, do causalismo, o neocantismo, o finalismo, o funcionalismo, e cada um dos seus institutos, gerando profundas e detalhadas discussões ao longo desse período, né? Enfim, trabalhar em qualquer dos institutos, do dolo ao concurso de agentes, enfim, a culpabilidade, né? Todos esses institutos ligados aí àquela divisão, né, entre teoria do delito, teoria da pena, teoria da lei penal, né? A teoria do delito foi o objeto de estudo do penalismo na modernidade, né? Então, há detalhados e profundos desenvolvimentos dos pressupostos para
de imputação, enfim, todos os seus elementos, mas a pena não. A pena, se observarmos aí, especialmente a partir dos tratados, dos grandes livros que tratam, digamos que aí fazem uma abordagem geral de toda a disciplina, né? A pena, ela se repete, né, como a retribuição e prevenção, e aquela coisa classificatória típica, né, daquele velho ensino jurídico, né, a prevenção positiva, negativa, geral, especial, as combinações, unificações, enfim. Mas um estudo, na verdade, não pode nem ser classificado propriamente como um estudo, não foi um estudo, foi uma reprodução de ideias aí um tanto quanto mofadas, né? E assim, por mais de 200 anos, a preocupação do penalismo ficou todo com a teoria do delito, com diversas escolas, etc. E quando se pega, né, esses tratados, esses grandes livros, na parte que se refere à pena, há essa repetição classificatória sem maiores desenvolvimentos, né? Repete-se a mesma coisa há mais de 200 anos. E eu pergunto, né, por que isso se deu? Né? E abro essa pergunta aí à audiência, à turma, enfim, se alguém quiser iniciar algum debate, né? Porque é curioso, né? O direito penal, que se diferencia pela pena, tem a pena em segundo plano. As discussões elas se deram praticamente todas no que se refere à teoria do delito. Né? E por que isso se deu? Né? Não sei se alguém quer pegar a palavra, opinar, enfim. Mas há uma série de fatores que levaram a isso, a esse abandono da pena, digamos assim, no âmbito do penalismo, né? Por mais contraditório que isso seja. Né? Nós temos, em breve síntese, né? Isso como um certo resultado de um positivismo jurídico muito pouco preocupado com a realidade. Né? Então, assim, em breve síntese, tratar aí o positivismo, né? Como essa confusão do direito com a norma e o papel do jurista como aquele papel técnico de desenvolver elementos e técnicas para a aplicação da norma, as questões relacionadas às justificações da existência do próprio direito penal, né, elas ficam de fora do pensamento daquele que se preocupa apenas com as normas e as técnicas de sua aplicação. Né? Então, nós temos essa grande influência do positivismo jurídico nesse quadro de abandono da pena. Né? Então, aquilo que está fora das normas não é preocupação do jurista. E os juristas, de fato, salvo muito excepcionalmente, pouco se preocuparam com a teoria da pena. Né? E isso também, há outros elementos que também decorrem daí, outros não, né? A gente tem ainda até hoje, no mundo jurídico, né, poucas reflexões, é tudo baseado num certo praticismo muito pouco crítico, né? Em que as pessoas se preocupam muito mais com de que maneira as decisões novas, o que os tribunais estão decidindo, né? Num empobrecimento intelectual no campo do direito muito acentuado, né? A decisão nova e tal do tribunal tal, veja como isso se aplica, tudo, né, nesse praticismo jurídico e pouca reflexão crítica sobre questões mais profundas e especialmente sobre a realidade, né, de incidência no campo do direito, o confronto do ser com o dever ser, o confronto do direito e também das normas com a realidade concreta sobre a qual ele incide. Né?
Então, nós temos aí um quadro de positivismo, de praticismo e também, de alguma maneira, de um colonialismo intelectual, né? De debater aquilo que se debate, né, na Alemanha, na Espanha, enfim, né? E pouca preocupação com os problemas reais da sociedade brasileira. Isso é algo que acompanhou e ainda acompanha fortemente, né, a nossa produção jurídica, né? Uma ideia muito colonizada, enfim, basta ver muito do que se discute, do que se produz, inclusive nos programas de pós-graduação, né? Vocês estão discutindo as questões que são candentes para a realidade alemã e pouquíssima discussão sobre o que está necessitando de respostas jurídicas e análises jurídicas na sociedade brasileira, né? São elementos, digamos que um tanto quanto alheios à nossa realidade, né? E temos, portanto, uma produção, um ensino não só praticista, positivista, como também alienado e colonizado, né? Então, como pode a questão das penas ficar para segundo plano, num campo do direito que se diferencia dos demais pela existência da própria pena, né? Isso, eu digo aí, mas em relação à teoria da pena, nesse primeiro momento, né? A parte, digamos... Caiu a tua imagem, prof. Sim. Ah, tá. Caí, mas voltei. Acho que voltei. Uhum. Então, eu dizia que esse debate que eu fiz, essa crítica que eu fiz agora, eu estou fazendo em relação à teoria da pena, mas tem mais, né? Digamos que aí essa parte de justificação, essa parte mais filosófica, né? Tem uma repetição do porquê que da existência e das funções, finalidades da pena, né? Ou seja, né, repete-se há mais de 200 anos que a pena serve, ora para retribuir o mal causado pelo delito, ora para prevenir, enfim, com a ideia de coação psicológica, com a ideia de recuperação do delinquente, sem qualquer historicização do fenômeno, ou seja, como se a pena não se modificasse ao longo do tempo, como se a pena não tivesse influências do todo social, e, enfim, das transformações históricas, né? Então você tem uma pena que é tratada há mais de 200 anos da mesma forma, como se ela não se modificasse, como se a pena fosse a mesma hoje e há 100 anos, há 50 anos, enfim, sempre será desse jeito, como se é algo que é naturalizado, portanto, né? Ou seja, algo que é pressuposto e naturalizado, a pena está aí, ela é uma coisa boa, então justificamos ela, essas são as justificativas e não é mais discussão sobre isso. Então temos uma repetição sem qualquer contextualização histórica da pena e também como consequência dessa mesma forma de pensar, né, desse mesmo agir acadêmico acrítico, que é a análise da pena sem qualquer confronto com a materialidade dela, ou seja, com a sua realidade, né? A pena ela se justifica em abstrato no penalismo moderno, evidentemente que tem as suas exceções, né? Mas falando uma abordagem geral, mas ela jamais se analisa em concreto, né? Ou seja, pouco importa a forma como estão as condições das prisões, o número de pessoas presas, né? Como é a prisão na sua realidade, se ela tem ou não trabalho, se ela tem ou não educação, se as pessoas estão morrendo, se não estão morrendo, né? Tudo isso, tudo isso passa ao longe do discurso penal, né? Apenas a mesma repetição, ou seja, sempre uma justificativa a priori em abstrato, jamais uma justificativa concreta daquilo que se tem que estudar, né? Então, o estudo da pena ao longo da história, desse todo tempo, também não ficou abandonado, né? O estudo da pena, na sua concretude,
ele foi realizado no campo da criminologia, né? Especialmente, e aí os mais importantes estudos, né? Especialmente, né, a partir da virada proporcionada pela crítica criminológica, pela criminologia crítica, né? É lá que estão os estudos reais, os estudos concretos sobre as funções da pena na materialidade, né? Então, quem quiser encontrar estudos sobre a pena dentro do penalismo ficará um tanto quanto frustrado, né? Terá apenas um resultado, uma repetição das mesmas ideias, cada vez mais antiquadas e mofadas, sem maiores considerações, para além de um achismo de nada científico. Então, é lá no campo da criminologia que serão testadas essas teorias, né? Se realmente há prevenção geral com aumento de penas ou não, se há, o que funciona em termos de reabilitação, de reintegração social, enfim, o papel, enfim, as diversas formas de discussão da pena, né, de justificação da pena, elas vão ser confrontadas com a realidade, não em um campo que se caracteriza por ignorar a realidade, a incidência da realidade, que é o campo do direito penal, né, tradicionalmente. Então, esses estudos e esse desenvolvimento da pena, quem, enfim, estamos aqui na pós-graduação, então, inevitavelmente, quem estuda a pena vai encontrar lá fora, né, lá na criminologia, as principais discussões, os principais estudos sobre a pena em sua materialidade. No campo do direito penal, não. Pouquíssima coisa de qualidade, fora de uma reprodução aí totalmente acrítica, será encontrada. Por outro lado, e a execução da pena? A execução da pena, ela também mais uma queda. Então, retomando, eu até fiz um teste que a conexão tá boa, né? Não sei se sistema e tal, não sei como é que é a coisa da página, mas a conexão aqui tá boa. Vamos lá. Então, e a execução da pena, né? A execução da pena também, ela passa por uma crise semelhante, no sentido de existir um vazio, né? Um vazio de ensino, um vazio de produção, um vazio de estudo, né? Um vazio de ensino, especialmente porque são poucas as faculdades que realmente têm no seu conteúdo obrigatório, né, nos 5 anos, né, uma faculdade que tem 5 anos de duração, na maioria das vezes. Inclusive eu, que estudei numa das principais faculdades de Direito do Brasil, não tive 1 minuto de execução da pena durante a minha formação, né? Então, as faculdades não têm a execução penal como uma disciplina obrigatória, né? Quando tem, isso de maneira geral, tem até um estudo do professor Bruno Rota, em coautoria com outros estudantes do PPGD e da UFPEL, em um livro que ele faz um estudo empírico, né, com esses dados, né, da falta de ensino, né, do direito de execução penal no Brasil, né? Então, as faculdades não ofertam a disciplina, portanto, não é ensino, né? Os programas de pós-graduação, em geral, também não pesquisam esse campo, né? Salvo iniciativas muito particulares de alguns professores, mas basta ver a produção de dissertações e teses nos programas de pós-graduação em Direito para ver um número ínfimo de temas relacionados à pena e também à execução da pena, né? Para se ter enfim, ideia do quão pouco se produz, quão pouco se estuda, quão pouco se ensina com relação ao direito da execução penal.
E aqui também, quem quiser pegar a palavra para participar também, né? E aqui também eu tenho algumas ideias do porquê que isso acontece, né? Por que nós não temos o direito de execução penal sendo ensinado, sendo pesquisado, e, enfim, sendo ensinado, né? E nós temos, inicialmente, historicamente, um perfil muito elitista do corpo docente, né, das faculdades de direito, em geral, formado por advogados, né, que ao longo da história tomaram a universidade para produzir conhecimento para seu interesse, ou seja, para o interesse de sua atividade profissional e não para o interesse dos problemas reais da sociedade, que é para o que serve a universidade. Basta ver o quanto se produziu e o quanto se produz sobre direito penal econômico e o quanto que essa questão tem incidência na realidade, né? Então, basta saber quem defende as pessoas que cumprem pena no Brasil, né? Quase que a totalidade na execução penal é a Defensoria Pública, né? Há poucos, é um campo, em termos comparativos, de incidência ínfima, né, da advocacia, né, que só agora começa, né, a ocupar mais esse espaço, mas que ainda está quase que todo nas mãos da Defensoria Pública, né? E a Defensoria Pública, por sua vez, também é uma instituição recente, só também muito recentemente passa a ocupar os espaços acadêmicos, né? Então, não é à toa que dos principais livros de direito de execução penal, 2 são de grandes defensores públicos, né? Digo em termos de livros gerais, né, de manual, né, que é o Rodrigo Roy e o André Gamberdino, 2 amigos, né, são dos autores mais relevantes dessas obras de caráter geral, né? Claro que estudos específicos e tal, há diversos outros autores, e aí eu destaco entre o principal deles o professor Bruno Rota, né, como principal pensador desse campo jurídico no Brasil, né, o que realmente faz as pesquisas, o que mais faz pesquisas sobre nesse campo, né? Então, nós tivemos a universidade, enfim, tomada pelos escritórios, os interesses dos escritórios de advocacia, da grande advocacia brasileira, e nenhuma atenção foi destinada ao direito de execução penal, né? Nós temos no Brasil, o último estudo, salvo engano, é de 2 anos atrás, nós temos, salvo engano, mais de 2.300.000 processos de execução penal em vigência no Brasil, né? Nós temos aí nós sabemos aí toda aquela discussão dos números, DPEM, CNJ, toda essa discussão, nós não temos um número fácil de saber, né? Por incrível que pareça, o número de pessoas presas no Brasil, né? Mas aí, vamos falar aproximadamente 850, 900 mil pessoas presas, mas não só são as pessoas presas que têm processo de execução penal, né? Há uma série, enfim, um número ainda maior de pessoas em regime aberto, livramento condicional, pena de tipo de direitos, as penas de multa que agora não acabam mais, né? Então, temos, inclusive, em razão disso, uma tendência de aumento no número de processos de execução penal vigentes. Então, nós temos, só dos vigentes, mais de 2.300.000 processos de execução penal no país, né? Se pensarmos que essa questão ela tem uma rotatividade, né? Ou seja, as pessoas acabam de cumprir penas, outras começam, enfim, e as consequências disso, a questão de quanto isso afeta também esse campo do direito, os familiares, amigos de pessoas presas, é um campo que afeta um número muito considerável da população brasileira. E não tem um minuto de disciplina desse debate nas universidades como uma disciplina obrigatória, né? Então, mas quando a gente vai ver outras disciplinas, sei lá, vou falar aqui meio que como leigo, porque eu não conheço, mas na minha época de faculdade a gente tinha um semestre inteiro
dedicado a uma parte do direito comercial, dedicado a títulos de crédito, que é uma coisa que ninguém nem praticamente mais usa, né? Ou tem alguém aqui assistindo que anda com um talão de cheque, né, na carteira, né? Enfim, é algo que afeta pouquíssimas pessoas na sociedade brasileira e tem um semestre inteiro dedicado ao estudo de, enfim, de instrumentos sem qualquer ou com pouquíssima relevância prática, né? Então você tem um semestre de uma coisa que ninguém usa e você não tem um minuto para algo que afeta milhões de pessoas do país. E digo mais, afeta Nós temos, milhões de professor, ainda. pessoas. Nós Hã? também temos ainda que Um estudar semestre de direito títulos de processual. crédito. E execução penal é optativa e criminologia também é optativa. Sim. Agora veja, né? Você tem o direito de execução penal afetando milhões de pessoas diariamente. E não só em termos de número, não só algo quantitativo, né? Mas algo também da forma qualitativa, ou falta de qualidade, né? Que isso afeta as pessoas de maneira muito dura. Afeta o direito de execução penal, um direito extremamente sensível, porque é um campo, né, em que as pessoas são afetadas de maneira muito cruel e degradante, essas são as palavras, né? Ali é uma questão de vida ou morte, de liberdade, de uma série de direitos, isso é praticamente de todo ignorado, né? E quando avançamos para analisarmos o quadro da execução penal no Brasil, né? Ou seja, o que é o direito da execução no Brasil, nós temos aí, entramos em uma outra crise, né? Já paramos de falar aí do abandono, agora vamos falar do que ela é hoje em dia, né? O direito da execução penal hoje em dia é algo que também nos preocupa muitíssimo, deve ser muito motivo de preocupação, porque é um quadro quase todo baseado no praticismo do fórum, no praticismo das varas de execução penal, né? Ou seja, como se o direito de execução penal como um todo se resumisse às questões do sistema progressivo, né? Quando se pergunta para algum profissional de direito o que é execução penal, execução penal é aquele negócio lá da progressão de regime, do livramento condicional, do indulto, né? Ou seja, o direito penal, o direito de execução penal, ele é reduzido, as questões que são analisadas sobre ele são reduzidas ao que está se discutindo nas varas, ou seja, um praticismo, né, que tem muito pouca relação com a liberdade e com as vidas humanas. A liberdade até tem mais, mas com as vidas muito pouco, né? Ou seja, tudo que está fora do sistema progressivo, ou seja, tudo que está fora do que se decide no dia a dia das varas de execução penal, é tido como algo que também não pertence a esse campo do direito. O que se discute no dia a dia? Progressão de regime, livramento condicional, indulto, remissão, comutação, e ali, de maneira um pouco lateral, as questões disciplinares, de faltas disciplinares, porque são necessárias para a análise desses direitos nas varas. Então, de certa maneira, o todo da disciplina ele é reduzido ao que é verificado no cotidiano forense, a um praticismo positivista de de péssimo desenvolvimento teórico, né? Tudo que está fora do sistema progressivo, digamos que está fora do direito de execução penal, como o direito de execução penal fosse o que está sendo discutido apenas nessas varas, né? As vidas estão fora e a realidade segue fora desse campo do direito, né? Tanto que é um campo de direito que muita gente fala assim, é um campo de matemática, né? É só fazer os cálculos, né? Ou seja, a ideia da técnica, do positivismo, do praticismo, né? Não, direito de execução penal, aquela piadinha, não gosto de matemática, então não gosto de execução penal, né? Como se fosse um campo apenas técnico. Claro, a realidade está fora, né? As vidas estão fora, os dramas humanos, as dores impostas pelo cumprimento da pena estão fora do dia a dia de discussão das varas, né? De maneira que o positivismo aqui também se revela muito, muito acentuado nessa ideia de que a execução penal é o campo apenas de aplicação das regras do sistema progressivo, né? Então,
esse, digamos que é um quadro que nos faz parecer que esse tema de prisões ilícitas é um tema novo, né? Porque ele esteve ausente do pensamento do penalismo, ou seja, o penalismo abandonou as penas, há um campo que se discute a execução dessas penas e que é um campo que também é abandonado dentro do direito. E quando de sua existência, se o direito penal ele existe praticamente para discutir a teoria do delito, no campo do direito de execução penal, ele está restrito ao sistema progressivo, né? Então, esse é um quadro de abandono da pena. E que é um quadro de abandono da pena, especialmente de abandono da realidade da pena, né? Mas a descoberta da pena como algo, essa ideia da pena ilícita, da pena ilegal, da pena, enfim, do nome que queira se dar, né? O texto que foi indicado pelo professor Bruno, né? Penas ilícitas, né? Esse termo aí, que é o termo cunhado pelo Zaffaroni, né? Essa não é uma coisa nova, né? Porque a pena, a crise da pena, né? Essa é uma manifestação da crise da pena. E agora a Caroline que congelou aqui para mim. Se alguém no chat pode dar um oi, dizendo que eu ainda estou sendo ouvido. Sim, tá travado. Agora voltou. Beleza, obrigado. Então, esse tema, né, das penas ilícitas, ou seja, da contradição, né, da pena com a ordem jurídica, com a legalidade, enfim, ele é um tema que tem sido fruto de discussões muito recentemente, de maneira muito tímida ainda, mas ele é um tema nada novo, né? Porque a pena, especialmente a pena de prisão, ela está em crise desde o seu surgimento, né? Aquela história, enfim, toda aquela ideia da pena como uma evolução humanitária, do qual falamos aqui no início, né? Essa ideia, ela foi desvelada e revelado o seu contrário, portanto, já no momento contemporâneo, né? Um contemporâneo do Beccaria já mostrava o contrário, né? John Howard foi, enfim, um filantropo que visitava as prisões, né, de seu tempo e revelava por meio de extensos e detalhados relatórios a realidade prisional. Ele mostrava que a prisão surge, aí a prisão ela surgiu já em crise. A prisão ela surge sem qualquer característica humanitária. Desde o seu princípio, não é a prisão agora, né? Esse problema aqui agora, a prisão está ruim agora. A prisão sempre foi ruim em todo mundo, né? Então a prisão, ela se apresenta em crise desde o seu surgimento. Nós temos diversos elementos históricos sobre isso, né? Os relatos de John Howard, por exemplo, mostram que desde que esse discurso da pena como uma evolução humanitária, ele se mostra falso desde o início, né? E aí a realidade prisional também sempre contrariou essa ideia, tanto que depois nós tivemos todo aquele desenvolvimento, as pesquisas de Ruth Kirchheimer mostrando que não é evolução humanitária, né? As relações do surgimento da pena com o capitalismo, a necessidade de controle, de controle social das camadas populares, vulneráveis, enfim, tudo isso foi possível a partir da contradição que a pena sempre, especialmente de prisão, sempre revelou com o discurso, ou seja, essa contradição, né, sempre se mostrou presente, né? Quando se fala, não, a pena ela é algo bom para a sociedade, né? A realidade mostra que não, enfim. E aí
esse discurso da pena como evolução humanitária, por mais que estivesse ali no âmbito de alguma vontade, algo nesse sentido, ela desde o início se mostrou equivocada, falsa, né? E corroborada com dados que vêm desde o seu surgimento até hoje, né? Então, esse tema é um tema que ele não é novo, o problema está aí para encararmos há mais de 200 anos, mas que apenas nesse século há um conjunto de pessoas que estão começando a pensar um pouco sobre como lidar com esses problemas, né? E algo de como lidar com esses problemas pode ser verificado já, e temos que buscar já desde o surgimento da prisão, né? Por exemplo, essa atividade, o que foi possível, o que nos mostra essa negação da pena como uma evolução humanitária? São as primeiras inspeções nas prisões realizadas por John Howard, né? Desde esse momento se revela o horror que são as prisões. Então, a prisão, esse problema, ele sempre foi, digamos que um problema lateral ou quase que inexistente no campo do pensamento penal, e só agora, mais recentemente, essas questões vêm à tona, porque a realidade prisional sempre esteve de fora do ensino e da pesquisa jurídica, em geral, sempre esteve de fora do praticismo dos tribunais, e a prisão é algo que pouco se conhece a respeito dela no mundo, né? Ou seja, a prisão, até por ser esse horror que ela sempre ficou num certo estado de silêncio, né? Ou seja, é um campo em que pouco se sabe, né? Existe uma política efetiva, né, que cada vez mais se tenta efetivá-la, mas ao longo da história, uma política de silenciamento, né, das prisões, de esconder as prisões, de esconder aquele horror, aquela realidade das pessoas em geral, e o campo jurídico acompanhou esse esquecimento, de maneira que essas questões nunca ou pouco chegaram aos tribunais, especialmente no Brasil, né? Então, esse silêncio das prisões, ou seja, qual que é a questão de fundo no debate sobre as penas ilícitas, né? Quais são as consequências jurídicas que temos que pensar para encarar uma realidade que está em contradição completa com a legalidade, né? Então, a prisão é aquele lugar em que há um cartaz invisível na sua entrada, né, de que a Constituição aqui não entra, os tratados aqui não entram, né? Então, a questão, a barbárie representada pelo sistema prisional sempre foi, né, um segredo, digamos assim, né, e nunca foi objeto de apreciação do jurista, né? E o primeiro passo para que esse assunto se desenvolva é conhecer essa realidade, né? Ou seja, enfrentar a prisão em sua concretude, né? E nem toda prisão é igual, e nem toda prisão tem o mesmo nível de legalidade, nem toda prisão tem, enfim, os mesmos problemas, né? Então, é preciso tirar a prisão dessa sombra, desse silêncio, desse apagamento, e trazer os seus problemas reais para a realidade, para daí sim realizarmos e aprofundarmos a discussão acerca de sua realidade e as consequências jurídicas disso, né? Porque o Estado está exterminando pessoas, né, em número gigantesco, né? No estado de São Paulo, quase que 2 pessoas morrem por dia, além de todos os outros problemas de destruição da saúde física e mental das pessoas, etc. E quais são as consequências disso, né? E essas consequências não podem ser simplificadas, né? Ou seja, ainda mais aqui numa discussão em pós-graduação, né?
é preciso aprofundar esse debate para que também não se simplifique a partir de um caso jurídico e o problema está resolvido. Então, o problema está... viu a prisão está com problema, conta 2 dias para 1. Né? Que é basicamente o que, enfim, começa a se falar diante de um problema que é muito mais complexo. Então, antes de adentrar ao problema, e cada problema, e trabalhar com a concretude, trabalhar com as diferenças, né, que existem em cada local, né? Então, o primeiro tema central aqui para a questão das penas ilícitas é retomar a ideia do Howard, né, de inspecionar as prisões, né, de abrir esse ambiente, de tirar ele do silêncio, da sombra e trazer a sua realidade à tona para enfrentar, portanto, essa realidade. Não é com a petição dirigida a um órgão que é responsável por esse Estado que nós vamos ter a solução, como muita gente fala, nossa, não, mas está lá, o Supremo disse que existe um estado de coisa inconstitucional. Beleza, fizemos uma petição lá para o Supremo, dizendo que tem um estado de coisa inconstitucional, como se fosse muito difícil, né, chegar a essa conclusão. Né? Até, enfim, uma pessoa que não tem nenhuma conexão aí, nenhum contato com o direito, sabe o mínimo, né, aquela impressão geral, né, de que a prisão é um lugar sujo, superlotado, violento, etc. Porque a pessoa, com um raciocínio mínimo, sabe que aquilo ali não está de acordo com a lei e a Constituição. Então, o Supremo reconheceu, o Estado reconheceu e não fez nada. Né? E não é com uma petição, né? Com o campo do direito, eu acho que tudo se resolve por meio de uma petição. Né? Então, você faz uma petição e os problemas estão resolvidos. Né? Então, não é por meio de uma petição que toda essa questão vai ser resolvida. Né? As pessoas depositam uma esperança que, enfim, eu não vou, como é uma aula mais formal, vou me conter aqui nos comentários para não passar a falta de educação, mas, enfim, aguardem e verão que não sairá, não é de um dos grandes responsáveis, né, pelo estado de coisa inconstitucional que nós cessaremos a inconstitucionalidade desse sistema. O problema é muito mais complexo. Né? Não sei se vocês viram aí, saiu essa semana lá o percentual de habeas corpus concedido por cada um dos ministros. Quem não viu, procure ver. Tá? Enfim, vamos prosseguir, porque eu já fiz aqui um parêntese e já estava fugindo do tema, começa a ficar um pouco nervoso com algumas considerações um pouco inocentes e sobre um tema que é muito complexo. Então, é preciso tirar, né, o silêncio das prisões, as vozes, temos que ser nós as vozes contra esse silêncio e exigir a abertura desse ambiente visional para que essa realidade venha à tona e pensarmos essa realidade, né, de maneira com enfrentamentos concretos. Eu, por exemplo, não consigo saber, Caroline, como é uma prisão, sei lá, no interior do Rio Grande do Sul. Eu não sei como é uma prisão, né, na Bahia, eu não sei como é uma prisão no Mato Grosso do Sul, não sei como é uma prisão no Pará. Né? Eu sei as que eu conheço. Né? Então, eu conheço bem as de São Paulo, conheço um pouquinho do Rio de Janeiro, mas o fato é que não há dados públicos sobre essa realidade. Né? A prisão ela continua silenciada, aí há uma norma, enfim, há normas obrigando a inspeção das prisões, né, dos locais de aprisionamento em geral. Né? Só na lei de execução penal a gente pode extrair dali juiz, promotor, defensor público, conselho penitenciário, conselho da comunidade, Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária, só da lei de execução penal, órgãos responsáveis por fiscalização e inspeção dos presídios. Mecanismo Nacional de Monitoramento, os órgãos internacionais. Né? O que não falta é órgão responsável por inspecionar as prisões. Agora, vai achar resultado de inspeção? Não tem. Você não consegue saber como é essa realidade para combater. Né? E aí, há normas, por exemplo, o CNJ
tem normas dizendo lá que o juiz tem que inspecionar. Aí você entra lá no site do sistema de inspeções lá do CNJ, você não consegue saber como é uma prisão. Tem uns dados completamente burocráticos, assim, sem nenhum dado que você consegue tirar nada dali. Tem até uma classificação, se a prisão é boa, média, ruim, muito ruim, uma coisa assim, esdrúxula. E você não consegue saber como é a realidade daquelas pessoas, daquelas prisões, né? Se isso já não fosse uma necessidade republicana, né, da sociedade, saber como é aquele ambiente, né, ou seja, os familiares e amigos de pessoas presas têm que saber como são aqueles ambientes, como são tratadas as pessoas que estão ali sob a custódia do Estado, mas o fato é que não se sabe como são as prisões no Brasil. Não se sabe, eu não sei como é a prisão no Amazonas. Não há a divulgação dessa realidade. São ambientes fechados em que não se faz, embora diversos órgãos sejam responsáveis por isso. Então, o primeiro passo para a questão da ilicitude das penas, do tema que se queira dar, é conhecer essa realidade. É saber como concretamente é a ilicitude de cada um desses ambientes, né? Então, se há aí mais de meia dúzia de órgãos responsáveis por fiscalização, a fiscalização e a inspeção efetiva, o monitoramento desses locais, não é efetivado conforme determina a legislação, né? A defensoria, algumas defensorias estão começando a desenvolver, né? A de São Paulo vai completar ano que vem 10 anos do sistema de inspeções no site da Defensoria. No núcleo de situação carcerária pode ser encontrado relatório de todos os presídios do Estado de São Paulo. Relatórios mais detalhados, trabalhando os dados também, estão lá disponíveis. Porque uma das diretrizes e das funções de uma inspeção é que se divulgue, né? Não há que se fazer uma inspeção prisional e ficar com aqueles dados guardados, né? Então, é preciso encarar as inspeções como uma necessidade humanitária preliminar para tratar desse tema, né? Das prisões ilícitas. Como que se verifica a ilicitude? Só porque está superlotado e ponto, né? Ou seja, há enfim, diversas questões específicas relacionadas aí ao tratamento desumano e degradante, né? Então, para encarar a questão das penas ilícitas, como eu falei, não é só, não, falaram aí num caso aí que conta 2-1 e ponto, acabou, segue, vamos para o próximo tema. Não. Né? A ilicitude das penas, né, tem ilicitude que... Então, a pessoa está lá morrendo e deixa por isso mesmo. Então, as inspeções, elas devem ser feitas com diversos propósitos, né? Um controle constante de legalidade daquele ambiente, de produção de provas, né? Para esse enfrentamento das penas ilícitas, que não é só isso, né? Não é só isso. Então, o enfrentamento das penas ilícitas, ela demanda um conhecimento dessas ilicitudes, né? Então, não é está ilícito e ponto, né? Ou seja, combater, enfrentar a ilicitude da pena não é só fazer uma contagem diferente do tempo de pena. É evitar que pessoas morram, é trazer outras consequências, né? Então, o primeiro passo é um desenvolvimento e uma luta nacional pela obrigação de inspecionar esses órgãos e abrir cada vez mais as prisões, né? Com necessidade de divulgação, né? Os órgãos responsáveis pela inspeção devem ser cobrados. Por isso, trazer a realidade, quanto mais órgãos inspecionando, melhor, mas não só. Há que se abrir a imprensa, há que se abrir associações de familiares, há que se abrir a organizações, há que se abrir a prisão para as universidades. Quanto mais aberto o local, né, mais fiscalizado ele está, né? Então, o primeiro passo é abrir esse ambiente. O segundo passo é ocupar esse ambiente, estar cada vez mais presente para
encarar especialmente questões como a violência e a tortura, né? Não basta a inspeção realizada periodicamente, senão que devemos estar, e aqui eu digo devemos, as pessoas que, enfim, estão relacionadas a essa questão, por exemplo, Defensoria Pública, né? Ou seja, ocupar esse espaço de maneira a prevenir, né, a ocorrência de ilegalidades. Ou seja, o que eu digo com isso? Trabalhar dentro da prisão, estar dentro da prisão, né? E abrir cada vez mais para que esse espaço seja ocupado por outras pessoas que não sejam as forças de segurança e repressão, né? Então, esse é um primeiro passo, né? A abertura das prisões, né? Tirar as prisões das sombras do silêncio e do segredo e trazer essa realidade. E aí o segundo passo, que é o que precisa ser desenvolvido, é como enfrentar, né? E, repito mais uma vez, enfrentar há diversas discussões sobre isso que estão se iniciando, né? A gente acha que enfrentar é fazer uma petição para um dos responsáveis por esse estado de coisas, pedindo uma solução. Não vai sair nada de bom daí, como não saiu na experiência colombiana, né? Então, né, você vai pedir para, né, vocês estão pedindo, né, para Nunes Marques, né, tá, esses ministros resolverem a questão humanitária das prisões por meio de canetadas, né? E não é assim que as coisas são. Nós tivemos aí as discussões, e como eu já falei mais de uma vez, né, a questão não pode ficar restrita a uma ideia de contabilização do tempo, né? Tivemos o caso do Plácido Sá Carvalho, que as pessoas tratam quase como um sinônimo da questão das penas ilícitas. Mas não é. Pena ilícita é um presídio que não tem fornecimento de água constante. Como que enfrenta isso? Tudo agora, então, conta 2-1. Por que 2-1? Pena ilícita é um presídio que as pessoas estão morrendo porque não tem atendimento básico de saúde. Como que enfrenta isso? A conta 2-1. Tudo é conta 2-1. Né? Então, as formas de enfrentamento de uma realidade concreta devem se dar de maneira concreta. Cada questão deve ter o seu enfrentamento, né? E isso demanda um trabalho igualmente complexo, do tamanho da complexidade do problema. Então, o presídio que não está fornecendo trabalho ou educação para a população que ali está presa, né, é uma espécie de pena ilícita. E a resposta pode ser a remissão ficta. A remissão ficta é uma forma de enfrentamento de uma ilicitude. Ou seja, a concessão do tempo porque o Estado não fornece. Né? O enfrentamento da pena ilícita passa pelo que o outro texto que foi destinado pelo professor Bruno para vocês, do Ferraioli, que nós traduzimos, inclusive, né, esse texto, a questão de tratar de maneira jurisdicional essas questões da execução penal. Isso não é uma questão meramente administrativa. Né? Então, enfrentar a ilegalidade num presídio que as pessoas estão morrendo porque não tem médico demanda uma atuação efetiva para que essa ilegalidade cesse. E não é tudo contar 2-1. Né? É verificar, fazer um histórico, uma instrução, né, de por que o Estado está naquela situação, por que não tem médico, se houve concurso, se não houve concurso, qual é a regulamentação, né? O PNASP é um mecanismo que nós temos, que o Plano Nacional, né, de Atenção à Saúde, Sistema Prisional, é um mecanismo, né, que devemos utilizar para o enfrentamento dessa pena ilícita quando essa ilicitude se relacionar à saúde. Né? E quais são os outros mecanismos jurídicos? Né?
uma ação civil pública, um pedido ao juízo da execução penal, né? O profissional de direito acha que é tudo uma petição. Sai o presídio tá um faz uma petição, faz uma ação civil pública sem instruir, né? Para consolidar uma derrota, né? É um trabalho que é muito complexo, e esse trabalho ele demanda a questão das inspeções de maneira muito mais séria do que se parece. Tem que se inspecionar, instruir, investigar, tentar a resolução de outras formas, não é só fazer uma petição, né, para um dos responsáveis pelo estado de coisa, que é o juiz de execução penal. Ou seja, tem uma contradição aí, né? Ficar pedindo para o responsável, né? Enfim. Enfrentar a ilicitude das prisões tem que ser encarada concretamente de acordo com cada ilicitude. É evidentemente que há casos em que a ilicitude forma um combo, né, que faz a pena se revelar como uma forma de tortura. Então, o chamado da primeira parte do texto, que foi fornecido para vocês do Zaffaroni, é fantástica, né? A segunda parte eu tenho algumas resistências, mas a primeira parte do texto ele chama, né, ele se dirige ao juiz e fala assim, olha, nós estamos mandando as pessoas para as prisões, basicamente que ele fala isso, nós estamos mandando as pessoas para as prisões se revelam como uma forma de tortura em sua materialidade, nós sabemos disso e deixamos eles lá, estamos praticando crime de tortura contra essas pessoas, né? Ele dá um belíssimo chamado, e aí perfeita a consideração dele, né? Ou seja, ele fala, nós juízes temos aí uma responsabilidade e também os penalistas temos que dar respostas a essas questões, né? Então ele faz esse chamado, ele fala, olha, não dá para a gente continuar fingindo que a gente está mandando as pessoas para serem submetidas a uma espécie de tortura numa prisão desumana e degradante e achar que não há nenhum problema com isso, que essa responsabilidade não é minha. E ele fala também para os penalistas. Não dá para a gente ficar achando que o nosso campo de estudo é só ficar verificando quando tem dolo, quando é culpa. Nós temos que dar respostas jurídicas a uma das consequências do nosso campo, que é o direito penal. Nós estamos mandando as pessoas para morrerem nas prisões, para serem torturadas nas prisões, para submeterem as condições que não são aceitas em nenhuma normativa. Então, a primeira parte do texto, para mim, é fenomenal. Agora, a segunda, ele assume a toga, né? E fala, soltar não dá. Aí eu não consigo concordar, né? Enfim, aí eu acho que a construção, por exemplo, do números clausos, né, da forma como, por exemplo, o Rodrigo Roy constrói, é muito melhor, é uma elaboração muito melhor do que a elaboração do Zaffaroni, sem sombra de dúvida, né? A Constituição está dizendo lá, toda prisão ilegal será relaxada. Não está dizendo? Ele fala, está dizendo, mas pô, não dá. Pô, como não dá? Como não dá? Por isso que, de alguma maneira, essa contagem de pena de 2 para 1 não deixa de ser uma remissão por tortura. Não é? É uma remissão por tortura. Você constatou que aquele presídio tem uma condição análoga de tortura, de completa ilegalidade, mas você não cessa por parte do Estado, ou seja, uma questão aí pré-becaria. Né? Você não consegue cessar a tortura praticada pelo Estado, porque aí também está meio fora da realidade e tal, ninguém vai aceitar. A Constituição está dizendo, os tratados estão dizendo. A prisão ilegal está relaxada. Qual é a consequência da prisão ilegal? O relaxamento. Ninguém pode ficar submetido, né? A gente tem, falei bastante do início de ensino jurídico, né? E a gente sempre tem aquelas discussões, né? Os direitos fundamentais são absolutos, não são, a dignidade humana é absoluta ou não, quando não é. É uma discussão, aquela discussão bem abstrata, bem bobinha. Amigão, amigona, as pessoas estão sendo agora no Brasil, tem mais de 800 mil pessoas sofrendo tortura agora. Estão submetidas, tendo sua dignidade humana violada agora. Mais de 800 mil pessoas. Nesse momento.
E vocês estão discutindo aí em abstrato se dá para relativizar ou não a dignidade humana. Não é relativizar, ela está sendo violada agora por mais de 800 mil pessoas estão sendo sua dignidade violada agora. E a solução não é reduzir o tempo de tortura, não é reduzir o tempo de violação da dignidade. Eu acho que o arcabouço jurídico, digamos, o nosso ordenamento jurídico, ele dá respostas. Ele dá respostas, né? Uma está lá na Constituição, a prisão ilegal para relaxar. A gente não pode encarar a ilegalidade da prisão como uma formalidade do flagrante. Ah, uma formalidade do flagrante não foi observada, logo a prisão é ilegal. A prisão é ilegal porque o cara está morrendo. Ele está sendo torturado, ele está numa cela com 50 pessoas e cabem 5. Isso é uma prisão ilegal, ela é ilegal na sua materialidade. E aqui, especialmente, e repito mais uma vez, a gente está tratando aqui no âmbito de pós-graduação, isso tudo demanda pesquisa, demanda pensamento, não demanda respostas fáceis. Você entra no presídio, o site está superlotado, há 2 para 1. Né? Há diversas formas de enfrentamento que demandam um conhecimento da realidade, cada ilegalidade tem a sua forma de enfrentamento. E agora, eu vou falar, eu que estou solto, vou falar para o preso que não tem que contar 2 para 1, é melhor do que nada. Tá? É melhor do que nada. Agora, que essa é a solução fim e os problemas e o debate sobre as prisões ilícitas acabaram, não contem comigo para isso. O máximo que a gente pode chegar como construção do pensamento é a remissão por tortura e não o fim da tortura. Não estou junto dessa galera. Enfim. Inclusive numa questão prática, né? Porque ele traz essa ideia como um tipo de solução, porque ele fala muito sobre o juiz como um coautor, né? Da tortura. Da tortura. Então, ele dá uma solução como se o juiz que envia as pessoas para a prisão já antes deveriam, em sua sentença, que segundo ele a sentença já é ilícita, diminuir essa pena antes mesmo. Mas praticamente isso aconteceria? Isso poderia acontecer? Enfim, a própria, depois, a decisão do caso Plácido da Carvalho é uma decisão que foi construída por ele, né? E, enfim, tem ali restrições a certos tipos de condenados, então certos tipos de condenados não têm o direito da pena em dobro, são menos pessoas humanas, né? A ponto de ter que realizar uma espécie de exame criminológico para determinada categoria de defesa, algo que foi negado pelos funcionários lá do Rio de Janeiro. Os funcionários se negaram a fazer aquilo. Tá? Tiveram os técnicos, né, do sistema penitenciário foram mais críticos que a decisão. Falaram, nossa, isso aqui é ridículo, me recuso a fazer isso. A tratar essas pessoas dessa forma. Agora, questão óbvio que tem méritos, é melhor contar 2 do que contar 1. Né? Mas o que eu estou querendo dizer aqui desde o início do debate é que essa questão está aberta, ela é urgente e ela necessita de reflexões que não sejam essa lógica simples do praticismo jurídico, que é o tribunal tal decidiu desse jeito, a gente vamos começar a decidir. É pensar para além do que o caso tal, do HC tal, do caso tal, do não sei o que, de achar que o direito é aplicação de jurisprudência e ponto, né? E não de reflexão e pesquisa sobre temas concretos relevantes para a sociedade. Né? O que eu estou querendo dizer é isso. Né? É que esse debate ele tem que ser aprofundado. Eu dei um exemplo. Né? Eu acho que a Constituição do Rodrigo é superior. Né? E também estou dizendo que, enfim, foi aplicado até pelo STF no caso dos adolescentes. Né? A questão do números clausus. Mas o números clausus por si só não é o fim da ilicitude das prisões, da ilegalidade das prisões. Ainda que, hipoteticamente, se trabalhe com a prisão dentro da capacidade, as ilegalidades elas persistem. A pessoa vai estar lá passando fome, como é o caso aqui das prisões de São Paulo. Tem a pena de fome, pena de sede, né? Diversos direitos que são inobservados.
violados, né? Ou seja, o debate é muito mais complexo do que vi um caso logo, essa é a resposta, pronto, passo para o próximo tema, qual é a próxima jurisprudência do tribunal tal. Né? Isso é de uma pobreza assim, indescritível. Né? Então, o primeiro passo, me parece, foi dado. Inclusive, a primeira parte do texto do Zaffaroni é para estar enquadrada, é maravilhosa. A segunda, já não sou tão fã, não. Mas, agora eu gosto muitíssimo do autor. Né? Agora, o primeiro passo, ainda que muito lentamente, muito tardiamente, tem sido dado. A gente está discutindo isso. Né? Agora, nós temos que pensar uma evolução dessa discussão, né, por meio de pesquisas e por meio de consequências jurídicas. Né? O confronto do ser e do dever ser não vai se verificar se a prisão não for descoberta, aberta, estudada, ocupada. São pressupostos dessa discussão. Né? O caso Plácido Sá Carvalho, aí, que a gente está falando dele, ele não foi lá e alguém entrou e saiu e fez uma petição para a corte. É um caso de trabalho efetivo dos defensoras lá do Rio, de conhecer a realidade, inspecionar a realidade, fazer uma instrução. É um trabalho que demora muito tempo, é um trabalho que não é fácil, é um trabalho que demanda estar nas prisões, ocupar as prisões, enfrentar aquelas questões de diversas formas. Né? Não é, eu vi, o presídio está superlotado, 2-1. Casa lá, 2-1. Não é isso. Né? Esse enfrentamento demanda, primeiro, que se tenha um sistema, né, e uma política de abertura das prisões, de sua realidade, e depois de construção de soluções jurídicas, né, de enfrentamento dessas questões que foram reveladas. Senão a gente vai incorrer naquele mesmo erro que eu estou atacando desde o início aqui, que é trabalhar com as questões em abstrato, que é trabalhar com as questões de maneira preguiçosa, né, de trabalhar com questões muito sérias, de maneiras, tem um caso tal, o problema está resolvido. Né? Não tem todas as soluções também, estou refletindo sobre isso há muitos anos. Isso demanda muita pesquisa. Né? Então, o Bruno falou lá, para falar um pouco lá da minha experiência em Edimburgo, lá eu acompanhei o sistema, apresentei o nosso e acompanhei o sistema de inspeções, né, do Reino Unido, enfim, inspecionei prisão lá com eles, e, enfim. E isso se revela de maneira muito conexa, a ideia das inspeções com a das ilicitudes, né? Das ilegalidades do controle de ilegalidade daquele ambiente. Né? E claro que há uma realidade completamente distinta da nossa, mas que há uma série de práticas lá e me leva a pensar, eu ainda nem escrevi sobre isso, já tem alguns meses que eu fui lá e eu ainda estou refletindo e analisando os dados e documentos e tal, mas que é algo completamente difundido, inclusive em outros países não, em outros países inclusive tem alguma relação com a crueldade e a indignidade da prisão. Nos Estados Unidos, por exemplo, praticamente não tem inspeção de prisões. Né? Já lá na Escócia, ou no resto do Reino Unido, o inspetor entra com a própria chave. O cara tem a chave da prisão e entra, a hora que ele quiser, a qualquer momento. Ou seja, em níveis extremos. Né? Mas a prisão é inspecionada a todo momento. E óbvio que isso tem consequências nas questões da legalidade. Então, eu destaco aqui nesse tema, fazendo aqui já um resumo, né, uma conclusão para a gente fazer aí um debate. Né? Primeira, né, que eu trouxe do abandono da pena, né, em geral, teoria da pena e da execução penal no campo do penalismo, no campo jurídico. Segundo, o pressuposto dessa questão da ilicitude das penas é a abertura desse espaço prisional para conhecer a concretude das ilegalidades e, para um terceiro momento, partir para as respostas a essa questão. E vocês já sentiram alguns posicionamentos meus
que são contrários, digamos, ao mainstream aí enfim, de ficar aplaudindo o STF que declara o estado de coisa inconstitucional e não faz absolutamente nada com relação a isso, né? Ou seja, aplaudir quem não merece ser aplaudido. Mas, e fica, né, a indicação, quem está assistindo e não leu, de pegar os textos do Ferraioli e do Zaffaroni, né? Pode enquadrar a primeira parte do Zaffaroni, da segunda você reflete, né? Mas esse é um tema que é o tema mais urgente, central de todo o campo de direito, que é o tema de enfrentar a tortura, a violação constante aí da dignidade humana e de milhões de pessoas, né? Considerando aí o caráter rotativo da prisão, né? Um problema que afeta uma parcela muito grande da população brasileira que nesse momento está submetida a condições análogas à tortura, né? Então, eu, enfim, separo esse tema nesses três campos, né? No abandono da pena no campo do penalismo, da necessidade de abertura do sistema, que não é só a inspeção, é um monitoramento como um todo, não deu tempo de trabalhar exatamente isso, né? E das respostas que devem ser dadas a esse confronto, né? As respostas jurídicas ao fato de que existe uma ilegalidade presente no nosso sistema. Então, eu agradeço aqui, termino, acho que eu falei bastante aqui, quase 1h30 aqui, deixar eu falo mais 1h30, né? Mas para a gente possibilitar aí que vocês façam considerações e não esperem também de mim que eu tenha todas as respostas claras, porque essa forma de pensar criticamente direito, enfim, na base da preguiça e de, tem um caso e ponto, também não é comigo. Eu também gosto desse debate de aprender e refletir em conjunto. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu agradeço a sua disponibilidade por ter vindo hoje nos dar essa aula no lugar da nossa aula de penalidade e política e exclusão social, do professor Bruno, né? Acho que quem leu os livros que estavam indicados entendeu bem o contexto de toda esse tema e também por compartilhar, acredito que muito do que o senhor nos fala tem a ver com suas vivências e como a gente sabe, muitas vezes a gente não tem esse contato, né, essa questão prática de entender exatamente como essas coisas estão acontecendo na prática. Então, deixo aberto aí para o pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta, o pessoal está escrevendo aqui. E enquanto eles estão escrevendo, eu mesma vou lhe fazer uma pergunta, que no texto do Ferraioli, ele traz muito essa ideia do abolicionismo, né, como uma ideia quase utópica de abolicionismo total da questão das prisões, né? E assim como nós, estudantes da pós-graduação em direitos sociais, como eu, estudante dos direitos sociais dentro da prisão, ele traz essa ideia de que, de qualquer forma, a prisão teria, de alguma forma, uma ofensa aos direitos sociais, né? Então, eu queria saber um pouco sobre a sua ideia sobre isso. Se o senhor acredita que é uma alternativa ou se, de qualquer forma, se tem como solucionar, tem como ser, não ideal, mas melhor, ou se de alguma forma sempre vão ser feridos direitos fundamentais, principalmente aqui no Brasil, né? Muitas vezes a gente leva em consideração outros países, como a gente viu, a gente traz uma ideia do iluminismo e aplicado aqui no nosso contexto não é da mesma forma, né? Então, gostaria de saber do senhor o que o senhor tem, assim, de ideia, de concepção sobre isso. É uma boa pergunta, né? Eu acho que essa crítica que ele faz ao abolicionismo é pobre, né? É com uma ideia um pouco até caricata, a forma como ele trata o abolicionismo, né? Nós temos aí hoje estudos muito sérios abolicionistas, ninguém está achando que o abolicionismo é um decreto, uma lei cujo artigo 1º está abolido o direito penal, senão uma luta e um enfrentamento histórico a uma instituição que há mais de 200 anos se caracteriza pela destruição do ser humano. E a ideia de reforma das prisões, ela é um constante fracasso também, né? Um fracasso histórico, né? Então,
Não coaduno com essa ideia, que eu acho que é uma ideia de chamar o abolicionismo algo utópico e tal. É uma noção que me parece um pouco desconexa com os debates muito sérios que são realizados sobre esse tema contemporaneamente. E eu acho que as prisões elas têm que ser combatidas. Cair. Pior que eu nem posso fazer piada sobre cair, o meu time e tal, né? Deixa quieto, né? Mas eu tô caindo. Tô caindo bastante hoje aqui. Nem sei onde eu tava. Quando eu caio, eu fico tenso, não sei se eu vou voltar. Sobre essa questão da utopia, Sim, a utopia é acreditar na prisão, né? A utopia é acreditar na prisão, que a prisão vai ser algo bom, né, para o ser humano, né? Então, por exemplo, essa prisão que eu visitei lá, uma prisão comum, não é nenhuma prisão especial, e a prisão que se caracterizava lá de Edimburgo, uma prisão que não é nada parecida com a nossa, né? Mas era uma prisão que, por exemplo, ela não se pautava pela manifesta ilegalidade de tudo, pelo contrário, né? Havia digamos, algo que estava previsto como direitos, era basicamente quase tudo, digamos que respeitado, havia um interesse nesse respeito, os debates eram dos funcionários para o respeito, era totalmente tratamento diverso, mas na mesa do diretor tinha um livro de uma abolicionista americana. Ele estava lendo sobre abolicionismo, o diretor do presídio, algo meio que impensável aqui, né? Mas, enfim, eu quero dizer que, mesmo numa prisão em que os direitos são garantidos, quando você vai conversar, quando eu fui conversar com os presos, era algo muito parecido com a conversa que eu tenho com os presos aqui, né? De completa desesperança da vida, na vida pós-prisão, de que, enfim, o desespero de estar naquele ambiente, né? O tom de fala muito parecido, né? Então, um desespero de estar ali, de querer sair, as reclamações acerca da prisão, mesmo uma prisão que respeitava, digamos que assim, a maioria dos direitos, né? Então, acho que mais utópico é acreditar que a prisão pode ter alguma função positiva na sociedade. Mas enquanto ela existir, estamos aqui em enfrentamento. Esse enfrentamento ele não é utópico, é um enfrentamento concreto, materialista, né, para tentar garantir a dignidade das pessoas, salvar vidas, enfim, né? Eu acho que há críticas melhores e mais profundas do que essa específica dele, que eu qualifico como bastante interessante nesse artigo que a gente traduziu, é a questão da jurisdicionalização mesmo, né, desse enfrentamento, né? Mas não sei, enfim, é outro campo de pesquisa dele e tal, né? Enfim, mas ele está meio desatualizado, digamos assim, com os debates sobre abolicionismo na contemporaneidade. Bem, prof. Obrigada. Vou ler aqui, então. Temos algumas perguntas. Matheus Sestaro. Quais seriam as possíveis saídas não jurídicas protagonizadas pelas instituições para enfrentar as ilicitudes, publicidade, audiências públicas, reuniões e requisições ao Poder Executivo de cada Estado federado? Se falar em termos de instituições, esses são alguns dos caminhos. O cumprir a parte que cabe a cada um, que é a realização de inspeções. Realização de inspeções não é entrar no presídio e tomar um café com o diretor, é entrar e registrar da maneira mais abrangente possível tudo o que se verificou naquele ambiente, tomar as providências, publicizar essa inspeção, o seu relatório, as providências que são tomadas. Tudo isso não é pouca coisa, porque praticamente não é feito. Uma ou outra, né? As defensorias pelo Brasil estão começando, tá? Já fiz algumas formações aí pelo Brasil, né? Mas é preciso ter uma política de inspeções mesmo de todas as instituições que são responsáveis por isso,
né? Acho que a publicidade ela é fundamental, as audiências públicas servem para isso. Também não acho que tudo, como eu falei, eu sou muito avesso a essa ideia de que tudo se resolve fazendo petição, né? Então, reuniões e requisições ao Poder Executivo, estou vendo aqui a pergunta dele, é preciso dialogar, discutir, cobrar, e nem tudo se faz por meio de petição, nem tudo deve ser judicializado. Afinal, como eu falei, a gente está jogando questões no colo de pessoas que são responsáveis por esse quadro. Então, muito cuidado com relação a isso, né? Então, muitas vezes, algumas decisões, alguns casos são divulgados, né? Que conseguiu na justiça, não sei o que lá, água quente e tal. Mas as derrotas, elas não são muito divulgadas, né? E elas são muito maiores, né? Eu acho que é preciso encarar de maneira muito crítica, mas fazer esse trabalho mínimo já é um caminho, né? E claro que essa luta não pode estar desconectada com o todo da sociedade, né? Não é os órgãos engravatados, burocráticos do sistema de justiça que vão resolver esse problema só, né? Preciso fazer uma luta social mais ampla, política, enfim, apoio e participação na militância de direitos humanos, especialmente em associações de familiares, pessoas presas. Enfim, é um campo muito grande de enfrentamento dessas questões. E isso não é só mandar ofício, né? Outra pergunta, Diogo Rodrigues. Prof, por que há tanta sensação de impunidade na opinião pública, mesmo com o encarceramento em massa? Essa já é uma pergunta que não é exatamente do tema que a gente enfrentou, mas enfim, é o direito penal e a sua ideologia, né? Enfim, como ela consegue penetrar assim, na sociedade, a gente pode falar aí também do papel da mídia, né? Enfim, se abre esses programas aí que já devem estar rolando essa hora aqui em todo o Brasil, já estão gritando que é impunidade, que ninguém vai preso, e tá cada vez mais pessoas presas, né? Então, o poder aí ideológico da pena, direito penal, mas que aí, enfim, vários campos da sociedade são responsáveis, mas eu posso destacar aí o papel da mídia, né? Nessa sensação, digamos assim, né? Professor, agradeço pela sua palestra. Tenho um questionamento sobre como enfrentar as ilicitudes das prisões, haja vista que é o próprio Estado que mantém e promove a existência das prisões. Como fazer com que essas inspeções, porventura realizadas por agentes do Estado, sejam efetivas na prática dos presos, na vida prática dos presos? Cobrança, né? As instituições que são responsáveis pela parte das instituições que são responsáveis pelas inspeções, elas são autônomas, né? Então, acho que elas devem ser feitas, mas devem ser cobradas essas instituições, que elas sejam feitas da maneira correta, que seja publicitado. Então, se uma instituição não faz, compare uma com a outra. Você foi no presídio e constatou isso? Por que então a defensoria foi lá e constatou isso? Né? A gente precisa do pressuposto de que as pessoas primeiro façam e publicizem para que depois esse debate venha, que as instituições sejam cobradas, né? Mas é que eu acho que mais uma vez repito, eu acho que esse debate não deve ser restar apenas no âmbito institucional e no âmbito das instituições de Estado, né? Por exemplo, eu sou Bruno aí, é do Conselho da Comunidade, né, de Pelotas. O Conselho da Comunidade é uma das instituições responsáveis por fiscalizar os presídios, então pode ter familiares de presos fazendo também esse trabalho, ou seja, tem os mecanismos estaduais, mecanismos nacionais, não são só instituições, enfim, do sistema de justiça que tem que fazer, muita gente tem que fazer, e defendo que cada vez mais se faça por organizações da sociedade, enfim, a questão principal é que essa abertura deve ser feita, né? A gente está muito longe do primeiro passo ainda. Temos algumas defensorias só inspecionando e fazendo trabalho da forma como deve ser feito, né? E tem muito mais instituições que devem fazer para daí pular para o passo seguinte, que é tentar fazer algum enfrentamento que efetivamente transforme o estado de coisas, né? Mas, enfim, as instituições devem fazer, mas eu acho que não deve ficar esse debate nem essa atividade só com as instituições.
né? A prisão tem que ser cada vez mais aberta. Obrigada, prof. Se tiver mais alguém com alguma questão, se quiser abrir também o microfone e perguntar alguma coisa, fica à vontade. Se o senhor quiser complementar mais alguma coisa também. Queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo aí que participou. Sempre que todo lugar que eu vou, enfim, quem quiser os textos aí, só pedir para mim ou para o Bruno aí, vocês enfim, têm meu contato, rede social, podem procurar aqui, são as pessoas aí que estamos abertos para o debate, que quiser continuar esse debate, enfim, conta comigo, falo pelo Bruno também, que eu sei que ele é mais do que aberto a isso, a Caroline, todo mundo aí da pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, né? E não vamos deixar esse debate esfriar, não vamos deixar esse debate morrer, né? Enfim, a luta tem que continuar e o enfrentamento tem que ser cada vez mais concreto e, claro, que né, sempre tiramos novas reflexões desses encontros, né? Esses encontros, eles passem a ser cada vez mais frequentes, os debates, os enfrentamentos como consequência disso. Então, estou à disposição, todo mundo quiser entrar em contato, enfim, debater. Contem comigo. Muito obrigado. Acho que tem mais alguém que está escrevendo aqui, vou só ver se é uma pergunta ou não. Não, foi só um agradecimento, eu que agradeço, Thaís. Então, também, professor, muito obrigada. Nós agradecemos, sempre muito bom lhe ouvir. Eu tive a oportunidade de ouvir a sua palestra quando o senhor veio aqui presencialmente também. Sempre muito engrandecedor para a gente. E estamos sempre abertos também para lhe receber. Agradeço em nome do professor Bruno também, da turma, que foi substituído a nossa aula de hoje por essa explanação muito boa. E também, como o professor falou, podem me chamar também, pode chamar o professor Bruno, caso tenha interesse nos textos, são textos muito bons. E, como o senhor falou, vamos manter sempre ativos nessa discussão, que a gente sabe que é muito importante. Tchau, tchau, obrigado. Quais livros essenciais de criminologia para ler para concurso da DP? Não posso falar. Estamos aqui com outro objetivo. Então, tá bem, professor, muito obrigada. Falou, tchau, tchau. Tchau.